tentar fazer... Eu sou engenheiro. Por isso vou-vos tentar contar a história da linha do Tua com aquilo que eu sei. Números e gráficos. E um bocado desafiar os historiadores a explicarem os números que nós encontramos. Na verdade, nós recorremos a 3 fontes fundamentais para tentar compreender a história da linha do Tua. Pelo menos até cerca de 1946, a altura em que a Companhia Nacional foi integrada na Companhia Portuguesa e criada a ACP, enfim, a nova estrutura, na prática foi privatizada, ou melhor, foi nacionalizada, peço desculpa, nacionalizada e feita dentro, foi uma das grandes operações corporativas do corporativismo de integração económica. A Companhia Nacional começou em 1886 e foi integrada em 46. E existem 60 anos de relatórios. E de ótimos relatórios. Pelo menos a partir de 1902, a altura em que a Companhia Nacional deu o berro, teve que fazer uma grande reestruturação financeira, que eu clamaria ser exemplar na história empresarial portuguesa, embora praticamente desconhecida. Há poucas empresas que dão a volta completamente do charco para o sucesso e depois tornam a ir ao charco. Mas a reestruturação financeira da Companhia Nacional, meia dúzia de anos depois de começar as operações, em 1901, 1902, em que os obrigacionistas ou obrigatários tomaram conta da empresa, é um caso inacreditável de sucesso de uma reestruturação financeira de uma empresa em situação financeira extraordinariamente frágil e que em 12 anos se põe numa situação interessante, que passa depois 20 anos de glória e depois acaba por se estatelar num negócio, enfim, que visto aos olhos de hoje é complicado. Que foi quando arrendou as linhas do Sabor e do Corpo, em 1928. E, portanto, nós encontramos os relatórios, na realidade encontramos no Banco de Portugal, na Biblioteca do Banco de Portugal. E parece ser material nunca ter sido olhado e explorado em Portugal. Portanto, e os relatórios são extremamente ricos de dados estatísticos. Nada que se compare com os relatórios opacos com que muitas vezes nos deparamos hoje em dia nas empresas. Os relatórios dessas companhias, da Companhia Nacional, durante esses anos, têm enorme detalhe estatístico que nos permite reconstituir um pouco da história pelos números. E, portanto, os 60 anos de história empresarial através dos relatórios e contas anuais, que apesar de tudo tiveram uma grande homogeneidade durante os 60 anos. Os anuários estatísticos de Portugal, mas têm um grande buraco entre 1913 e 1913, são estatísticas ferroviárias. E depois existe felizmente uma publicação que o Gilberto ajudou a reencontrar, que é as estatísticas ferroviárias, que nós depois encontramos uma boa coleção no arquivo de obras públicas. E portanto, com essas 3 fontes de dados, temos estado a trabalhar os números. E é isso que eu vos vou tentar mostrar um pouco. Primeiro, o contexto. Isto é a evolução da rede ferroviária portuguesa. E nós podemos encontrar, basicamente, 3 ondas de crescimento. Uma primeira onda de crescimento, assim, uma segunda onda entre os anos em princípio dos anos 80 até à crise dos anos 90, e depois uma terceira onda já muito tardia. E na realidade, a maior parte dos números que vos vou mostrar é até 1934, alguns até 46. Em 1934 estava definido o que era a rede nacional tal como nós a conhecemos hoje. A linha do Tua, em 1887, aqui. É uma linha emblemática da segunda vaga do crescimento ferroviário em Portugal. Depois das barracas da primeira onda, a linha do Tua é mesmo uma aventura ferroviária da altura. Isto é, as linhas estreitas, os quilómetros de linha estreita,
Estes são os quilómetros de linha larga. As linhas estreitas em Portugal começam em 77, mais ou menos. E em 1987, estamos aqui, dá-se aqui este salto, que é a abertura da linha do Tua. Tua a Mirandela. Em 1906, aqui, dá-se este salto aqui, que é a abertura de Mirandela a Bragança. Particularmente, quando se dá este primeiro salto nas linhas, estava no princípio, estava no seu auge a ideia das vias estreitas como low cost solution to infrastructures. O low cost, que está muito na moda hoje em dia, no ferroviário significa via reduzida. E enormes esperanças foram depositadas nisso. Só um panorama genérico do que é que foi o tráfego de passageiros no sistema português. A curva vale a pena porque tem aqui este salto. O que mostra que se há coisa que foi muito afetada pela Primeira Guerra foi o tráfego ferroviário. O Fernando, o ano passado, veio aqui falar sobre, acho eu, sobre a Primeira Guerra e os ferroviários. Mas se há coisa que eu me tenha lembrado ao olhar para estes números é da Fernanda. Porque os números mostram um fenómeno de realmente um enorme impacto que a Primeira Guerra teve no sistema ferroviário. Quer de passageiros, como se vê aqui. Ou seja, vocês podem ver aqui um país a andar cada vez mais de comboio, pelo menos até 1930. De certa maneira, o crescimento de ouro do sistema ferroviário. Podem ver o impacto da Primeira Guerra, que realmente passou especialmente no sistema ferroviário. E podem ver depois de 30 para a frente o começar o ataque da caminhonagem. Ou seja, a concorrência do sistema rodoviário relativamente ao sistema ferroviário. Podem imaginar como o Marquês da Foz, que em 1883, 84 ou 86 cria a Companhia Nacional, através dos financiamentos que ele consegue angariar, e que assina um contrato com muitas cláusulas, mas que não previa a concorrência rodoviária. Na realidade, para alguém que assinava este contrato em 1886, 1880 e tal, pensar que 40 anos depois havia uma coisa, umas carroças com motor, que iam realmente pôr completamente fora de jogo o ferroviário, era inaceitável. Era impossível de prever. E na realidade, se olharem para os contratos feitos não previam nada, nem tinham que prever, eram imprevisíveis sobre esse aspecto. Seja como for, se há coisa que se veja nas estatísticas, nos números, é a partir de 1930 o efeito da concorrência rodoviária. Isto é sobre o sistema nacional. Oh Eduardo, desculpa lá. Conta, tu percebes disto, não sou eu. Não, aquela queda a seguir em que era, desculpa só. Eu não consigo, não tenho olhos. Diz. Tens aquela grande queda e depois a seguir tens a... Esta aqui? A segunda. A segunda é a partir de 30, 31. Não, aquele biquinho ali primeiro. Este aí? Meio. Não, O outro. Este? Para a direita. Este aqui? É isso. 24, 25. Obrigada. Pois, é uma boa pergunta que eu gostava de fazer. Senhora, expliquem-me lá porque é que caiu ali. Coisa. Eu não sei. Mas depois vocês explicam. Isto pretende representar o aparecimento das vias reduzidas em Portugal. E quando aparece, em 1887, a linha do Tua, a Mirandela, esta é a terceira linha a entrar ao serviço em Portugal. Depois de Póvoa, não sei onde, e depois de Guimarães Faf. Isso. Esta é a terceira, e é à altura das grandes expectativas de que a ruralidade seria atingida por um novo modelo low cost de infraestrutura ferroviária, que era a via reduzida. E, portanto, o papel da linha do Tua aparece aqui um bocado no princípio desta aventura, que não teve um sucesso esperado, das vias reduzidas. E aqui é a abertura da linha para Bragança.
Reparem que depois disto ainda há bastantes mais aventuras em via reduzida. Porque é uma linha completamente diferente das outras, porque é uma linha para o desconhecido. E se há coisa que Lisboa não conhecia, o Hugo costuma dizer isto e tem toda a razão, se há coisa que Lisboa não conhecia é o que era atrás dos mitos. Mas enfim, a força dos políticos, etc., conseguiu fazer isso. Ok. E este é o resultado. Este é o tráfego da linha do Tua desde que ela abre até 1933. Porquê 1933? Porque é o ano até onde os relatórios da Companhia Nacional têm estes dados perfeitamente definidos. Fazemos intenções de, posteriormente, desenvolver o resto da série. Mas esta série, que no fundo vai de 87, quando abre a linha, quando abre a segunda linha de Mirandela a Bragança, até 33, mostra-nos pelo menos uma coisa. Que, tal como o panorama nacional, até, e aqui um bocado mais cedo, até aos princípios da década de 20, é sempre a crescer. Tirando os tropeções da Grande Guerra. E vemos que o tráfego da segunda fase da linha era maior do que o tráfego de passageiros da primeira, do troço de Tua a Mirandela. Esta ideia vale a pena retê-la a que vem a seguir. Mas de qualquer maneira, o padrão geral é bastante coerente com o padrão nacional que nós vimos há bocado. O efeito da guerra, não tão forte como ao nível nacional. E depois aqui começa uma quebra de movimento. Mas a segunda parte é a carga. E a carga é ao contrário. A carga de mercadorias de Bragança e Mirandela é menor, apesar da extensão da linha ser maior, do que entre Mirandela e o Tua. E o que se pode ver aqui é duas fases. Uma fase até 1910, mais ou menos. Há uma quebra até ao final da guerra, mas que começa antes da guerra, que eu não sei explicar, espero que os historiadores depois me ajudem a explicar isto. Mas há uma quebra clara de tráfego de carga depois de 1910 até aqui. E depois há um retomar do crescimento. Bom, podemos tirar daqui duas conclusões. Para além dos valores relativos das duas linhas, é que cada vez mais transmontanos andaram de comboio e, segundo, cada vez mais carga foi utilizada na linha. Tirando alguns incidentes de percurso pelo meio. Bom, se olharmos para os números da receita, daquilo que interessa, da guita, do dinheiro cobrado, das receitas da linha, nós temos aqui 4 fontes de receita. Passageiros e carga, e temos isto dividido em bocado de Tua a Mirandela e Mirandela a Bragança. Os números são estes. Bom, os números são estes, mas há que não esquecer que aqui Portugal viveu um período, o primeiro grande período inflacionista da economia portuguesa. O que significa que nós, para olharmos para estes números com olhos de ver, temos que transformar estes números em preços constantes. E isto é a curva do deflator, tomando 1914 para base, o que mostra como foi o período da guerra em termos de inflação, que adultera completamente os números. E, portanto, se nós... Já agora, esta é a curva do deflator português para 1914, de base, e que mostra 2 grandes períodos de inflação. A Primeira Guerra, ou os anos 20, ou pós-Primeira Guerra, verdadeiramente, e depois o 25 de Abril, e pós-25 de Abril ali em cima. Para terem uma ideia, como é? Um conto atual é mais ou menos 2.500 contos de 1914, ou seja, números redondos 50 mil euros. Não disse mal. Um conto atual, um conto de 1914 são 2.500 contos atuais. Números redondos, é assim. Bom, e se nós aplicarmos o deflator, isto já se começa a perceber melhor. E já começamos a perceber de onde é que vinha a guita. A guita gerada
pela exploração da linha. Isto eram os passageiros entre Tua e Mirandela. Alguma quebra aqui, principalmente em 1918. Estes são os passageiros de Bragança até Mirandela. E isto é a carga. Primeira conclusão importante, o rendimento da linha era acima de tudo a carga, não eram os passageiros. Esta é uma linha para a qual a carga era absolutamente fundamental. É uma linha que, na realidade, se nós lemos os documentos, foi desenhada na expectativa do movimento de cargas e não do movimento de passageiros. E, portanto, o grande rendimento da linha é o das cargas. Mais, é o das cargas entre Mirandela e Utua. Mirandela é o grande centro comercial que organiza o tráfego comercial. Enfim, isto permite ver-nos que, por exemplo, a carga representava entre 60% a 70% do rendimento e que o bloco azul de Mirandela tinha um grande peso na estrutura da receita. Apesar de tudo, os comboios andavam cheios. E é espantoso as taxas de ocupação que, por exemplo, a linha de Bragança chegou a ter. Praticamente 100%. O que significa que arranjar um lugar devia ser andar à cacetada, literalmente. Por volta de 1920 e pouco, a linha de Bragança chega a ter 90% de ocupação dos lugares de passageiros. O que é uma coisa absolutamente surpreendente. E mesmo a linha de Mirandela, ou seja, do Tua até Mirandela, chega a ter 70% de taxa de ocupação. Claro que isto tem uma explicação. Havia poucos comboios. E, portanto, os poucos que havia andavam cheios. Se nós olharmos para como é que se distribuía isto pelas estações ao longo da linha, chegamos a uma conclusão, é que a linha era simplesmente Foz, Tua e Mirandela. O resto era paisagem. Na realidade, mais de 80% era aquilo que vinha da linha de Bragança, da Mirandela, o que era originado em Mirandela e o que vinha da linha do Douro. Portanto, as extremidades da linha é que tinham importância. Vocês veem aqui, para cada uma das estações da linha, entre Foz, Tua e Mirandela, o peso que elas tinham na receita global. Isto é para 1915, mas nós fizemos isto para vários anos, é sempre muito semelhante. Mirandela era acima de tudo passageiros, mais do que caro, e o Tua transmissão significa o que vem da linha do Douro, era acima de tudo carga e pouco menos passageiros. E Foz, Tua verdadeiramente, era uma fonte não de carga, mas de passageiros das zonas daqui do Douro. Enfim, se nós compararmos as partidas e as chegadas, podemos chegar a algumas conclusões. Usando os relatórios, nós sabemos para que é que era usada a linha em termos de carga. Bom, cereais, 25%. Sal, surpreendente, pelo menos para mim, 16%. O segundo maior componente. Vinho, 15%. Mas a surpresa para mim sempre foi o sal. Provavelmente alguns daqui sabem depois explicar porquê. Mas estes três representam mais de metade do tráfego. Pelo menos... Sentido descendente, Eduardo? Sentido ascendente e descendente? Não, nos dois sentidos, sendo que eu vou já mostrar que é relativamente fácil de perceber que os cereais é tudo descendente, isto é tudo ascendente, isto é tudo descendente. Mas esses números eram dois sentidos, então? Sim, mas sendo que praticamente não há, tirando aqui os diversos, não estão aqui, estão aqui, tirando estes diversos, que são nos dois sentidos um bocado confusos, o resto dos vários itens são claramente unidirecionais. Os cereais são descendentes, o sal é ascendente, o vinho é descendente, praticamente todo, os diversos é confuso, os comestíveis são ascendentes, a cortiça é descendente toda, o azeite é descendente, frutos secos, a madeira é um bocado confuso, é os dois cenários. Como é que nós chegamos a isso? Bom, não há muitos números,
Mas em 1895 o relatório é o único ano em que tem os fluxos descendentes e ascendentes. E, portanto, olhando para esse ano, nós podemos concluir aquilo que eu estive a dizer, que basicamente é o que este gráfico representa. Uma visão de conjunto disto tudo é dado por este gráfico. Enfim, os diversos, e já agora os diversos, é aqui que está talvez o progresso, é nos diversos. Os diversos são os produtos manufaturados. São os tecidos, são as máquinas, são as coisas que não são aquele grosso da produção agrícola. O progresso vem por aqui, largamente. Mas este tem um comportamento até um bocado estranho, porque aparentemente tem um máximo durante a guerra, que eu também não sei explicar, mas espero que os historiadores me expliquem. É bem claro aqui este efeito dos cereais. Quer dizer, 1910, 1900 e pouco, isto ainda não é a campanha cerealífera do Salazar. Mas que há aqui um surto de transporte descendente de cereais enorme, porque eu não sei explicar, que depois, durante a guerra, interrompe, e depois há um outro crescimento. Bom, aqui sim eu já posso acreditar que isto seja a campanha cerealífera do nosso camarada António de Oliveira Salazar. A Fernando está a dizer que não, explica lá melhor então. Eu não vejo os anos daqui bem atrás. Está bem, mas aqui é a guerra, a Primeira Guerra, aqui estamos nos anos 30. 30 é aqui. 30, 30 e tal. Aquele pico é da... Sabes que a campanha cerealífera foi muito mais interessante para os adubos e para as maquinarias do que para o trigo, para o trigo. Agora, que houve aqui um boom de cereais, houve. Que ano é esse, Eduardo, esse boom? 1910. Esse pico aí é quando? 1904, 5, até a guerra, até a Primeira Guerra. Que há aqui um boom de transporte de cereais surpreendente, que realmente tem um peso enorme. Não sei explicar. Tens que ver as colheitas do Sul e as greves. Pois, admito que sim, é para a minha cabeça. Mas admito que seja isso. E as greves não é. Admito que seja. Mas houve aqui um surto de proveitos cerealíferos que parece absolutamente anormal. Pois, mas isso está muito no crescimento e a gente não sabe o que é exatamente. Olhando para o transporte de gado, isto diz-nos alguma coisa. Porque já agora uma das nossas dúvidas é como é que nós conseguimos mostrar alguma coisa do impacto ou não impacto desta linha na agricultura de Trás-os-Montes? Isto tem alguma coisa a ver com esse raciocínio. Mas se olharmos para o transporte de gado, se virmos por tipo, tem algumas coisas curiosas, mas olhando assim em conjunto, há duas coisas que o transporte de gado é quase que irrelevante até a 1910, até à Primeira Guerra. Mas depois há dois números que se salientam. Um é este. E provavelmente isto nunca teria acontecido sem linha de caminho de ferro. Que é a explosão de, chamemos de exportações, de gado lanífero e caprino. Portanto, ovelhas e cabras. E que realmente atinge números bastante grandes na década de 20 e 30. A outra é a exportação de suínos. Exportação, compreendo o que quero dizer, mandar para o Porto. De suínos. Que também aqui nitidamente se salienta. É difícil imaginar que isto pudesse acontecer nestas décadas sem caminho de ferro, provavelmente. Não estamos ainda numa altura em que o transporte rodoviário pudesse responder àquilo. O ponto que, no entanto, aqui eu chamaria a atenção é o enorme tempo de ignição que passa até que se vejam efeitos visíveis na produção regional. Ou seja, não parece acontecer pelo transporte de gado nada de muito significativo até aqui. Ou seja, durante 20 ou 30 anos, durante 20 e tal anos. As expectativas de que chegar o progresso era um catalisador instantâneo do desenvolvimento ficaram depois muito aquém. E já agora os fertilizantes, transporte de fertilizantes. Enfim, não temos isto ainda muito trabalhado para saber qualificar isto. Sabemos que durante a guerra, enfim,
mas isto nós sabemos que durante a Primeira Guerra o transporte ferroviário bloqueou de uma forma de carga, bloqueou completamente por falta de vagões e, portanto, os vagões estavam, não se conseguia, o sistema, como se diz, empancou completamente. Admito que seja essa a explicação. Há aqui uma quebra também estranha durante a década de 20. Não consegues importar. Hã? Por isso simplesmente não consegues importar. Nos anos 20? Menos. Aqui. Sim. Bom, está bem, ok. Não consegues importar. Mas apesar de tudo, aqui já havia CUF. Aqui já havia CUF. Sim, Sim, mas tu importas. Tens CUF, mas a CUF está longe de abastecer o mercado. Ok. Pronto. As dificuldades de importação e as dificuldades dos vagões, etc., devem explicar isto. Esta ali não faço ideia. Mas uma coisa é verdade. Que os fertilizantes entraram depressa em Trás-os-Montes, pelo menos em termos relativos, não sei se em termos de aplicação, o que é que isto significa, devemos lá chegar. Na primeira fase, é verdade. Que depois recupera, é verdade, cai e torna a recuperar. Enfim, a linha terá sido, sem linha, estes fertilizantes dificilmente teriam chegado aqui. Eu tenho para mim um bocado de comparar esta zona com a zona do Barroso, porque é uma zona que nunca teve comboios, e enfim, pode isso dar-nos algumas pistas para isso. Durante isto, um aspecto interessante é o preço dos combustíveis. Quando esta gente começa a fazer comboios, nunca sonhou o que ia acontecer ao preço dos combustíveis. E o preço dos combustíveis, como percentagem dos custos de exploração da linha, passa de 10% no princípio para números de 40 e tal por cento durante a guerra, torna a cair, e quando depois na década de 30 que se começa a aproximar a Segunda Guerra, torna a disparar. E, enfim, lendo os relatórios, o drama permanente é as dificuldades de importação de carvão, as subidas do preço internacional do carvão, que completamente alteraram as regras do jogo da economia da linha. Aliás, é interessante ver o que aconteceu na Segunda Guerra. Não existem estes dados para a Primeira, mas para a Segunda existem. E que foi a dramática substituição do carvão, este azul, por lenha. E aí, até no relatório da Companhia Nacional, se diz que uma companhia ferroviária teve que investir num caminhão porque já tinham esgotado a lenha num raio de 30 km à volta da linha e, portanto, era preciso um caminhão e foi um investimento significativo. E, portanto, até uma companhia ferroviária teve que recorrer à ajuda rodoviária para ir buscar lenha. Mas há aqui dois aspectos interessantes, que é aqui. A linha do Tua é a primeira em Portugal, segundo me disse aqui o Gilberto e eu depois verifiquei, a usar diesel. A primeira locomotiva de diesel que veio em Portugal. Compreendo que elas devem ter estado paradas estes anos, porque não aparece aqui o diesel, e que se compreende por causa da guerra e das dificuldades associadas a isso. Mas a linha do Tua foi pioneira na introdução do diesel em Portugal. Os 60 anos da história empresarial da linha, não vos vou amassar muito, tem algumas coisas curiosas, eu vou só, acima de tudo, chamar a atenção para um aspecto. Isto aqui, a azul, é o dinheiro das receitas. Receitas da carga e de passageiros. Das três linhas da Companhia Nacional. Agora já acabei com o Tua. Agora estou a falar do Tua e da linha do Dão. A linha do Dão, que arranca em 1890, ou 91, já não me lembro, eram as duas exploradas pela Companhia Nacional. Portanto, as contas da Companhia Nacional mostram a receita das duas linhas e depois de 1928 as receitas das linhas do Sabor e do Corgo que a Companhia Nacional toma de arrendamento às outras, na realidade uma grande confusão nesse processo, mas toma de arrendamento ao Estado, que era dito não ter vocação para explorar linhas estreitas. E não tinha. Bom, mas isto foi o maior tropeção que se pode imaginar. Isto foi o maior barrete empresarial que se podia ter enfiado a uma empresa. O mais engraçado é que a Companhia Nacional foi convencida de cheia de peito feito. A Companhia Nacional vinha de uns anos ótimos, tinha tido 20 anos de lucros, e portanto nós é que percebemos disto e ficamos com isto. E foi um desastre total, como vamos ver assim. Mas isto eram as receitas das linhas adicionais. Se nós olharmos para isto em termos de resultados e não de receitas, temos isto. Este é o resultado dos custos, da receita menos custos. Portanto, o dinheiro que fica, considerando
O EBITDA, como se diz agora, ou seja, os lucros antes de efeito financeiro e outras coisas. Este era o lucro que as linhas davam. E isto era a receita de juro. Receita de juro das 3 linhas. De Mirandela, Bragança e Viseu. E podem ver como ele... Paga pelo Estado. Paga pelo Estado. Isto é uma PPP. Isto é uma PPP sobre infraestruturas low cost. E é uma PPP com um modelo que não é nada diferente das PPPs 2. É nada. E é que só sobrevive, esta linha só sobrevive. Reparem, isto é dinheiro líquido antes de efeitos financeiros extraordinários. Isto é dinheiro que não tem custos associados, porque toma lá o cheque. E vocês podem ver que a garantia de juros representava mais ou menos 2/3 disto. As garantias de juros começam a cair por aqui e vejam aqui o efeito negativo da exploração das linhas do Sabor e do Corvo, que só davam prejuízo e que não tinham garantia de juros. O Estado era dito pagar 70% da diferença, mas nunca pagou. Só pagou uma vez e eu depois disse que calma aí, que isso já não é nada connosco, vocês é que se meteram num negócio e desenrasquem-se. Na realidade, a Companhia Nacional, que é uma companhia surpreendentemente rentável, até 1920 e tal, depois das dificuldades da fase inicial, acaba por morrer por causa deste negócio absolutamente desastroso de tomar as linhas do Estado de arrendamento. Um negócio absolutamente desastroso, como se pode ver aqui pelo prejuízo que elas davam. Estes eram os prejuízos que, por exemplo, nestes anos aqui, até as linhas de Mirandela e do Dão davam prejuízo. Mas podem ver que isto está a preços constantes, o que ainda só agrava a situação. E esse período é? Este é o período que vai desde o princípio. Desde o princípio, 87. Aqui estamos nos anos 20. Sim. E aqui começa o grande desastre. Quem gostava de pagar a garantia de 28. 28 em diante. 28 em diante. É a pressão. Começa o grande desastre. O mais engraçado é que no primeiro relatório eles dizem isto parece que até vai correr muito bem. Não foi nada. Foi um desastre total que matou uma empresa que até aí era claramente rentável à custa da rentabilidade da linha entre Tu e Mirandela. Mais do que... Porque a linha de Bragança é essa, em geral, deu sempre prejuízo. Porque é uma maneira um bocado aldrabada de dizer as coisas, porque alimentava a de Mirandela. Portanto, é complicado de dizer isto. Mas, na realidade, ainda há mais aqui um pequeno pormenor só para acabar, que é a história da construção da linha de Bragança, que foi o maior negócio que a Companhia Nacional fez. Porquê? Porque quando estava à rasca por causa da linha de Mirandela, porque quando estava à rasca porque a linha de Viseu tinha custado muito mais do que estava previsto, consegue que se faça a linha de Mirandela à Bragança, que tinha, acima de tudo, uma coisa atrativa. Não era o tráfego, não era a carga, era a garantia de juros. A linha de Bragança duplicou a garantia de juros da Companhia Nacional. Passou de 50 a 60 contos anuais para 120, à volta disso. Mas há uma outra coisa. Um negócio de tal maneira embrulhado e complicado como foi construída a linha de Bragança faz com que possam ver aqui o que é que foram as receitas extraordinárias da empresa com a construção da linha. Se vocês se lembrarem que o homem que construiu a linha, o empreiteiro principal, faliu, Pois. podem perceber de onde é que passou o dinheiro, de que bolso passou para que bolso passou. Não vou entrar em muitos pormenores aqui hoje sobre isto, mas é manifesto que há uma relação das duas coisas. Estes são os lucros da Companhia Nacional a preços constantes, mas se nós os passarmos para preços, a preços nominais, e se os passarmos para preços constantes de 1914, é assim, e vocês podem ver que nunca os lucros foram tão bons como aqui, precisamente quando se fez a linha de Bragança. Um tipo chamado João Lopes da Cruz, um transmontano de peito feito, que se meteu a fazer uma linha sem ter grandes experiências de fazer linhas, pagou a fatura e faliu. E isto, enfim, o resumo da história, como eu a vejo, tirada dos números das fontes estatísticas sobre isto.
Muito obrigado.